as necessidades nesses lugares, é preciso entender quem está ali. E assim, existem existem trabalhos que já estão acontecendo ali no sentido da educação, de até profissionalizar jovens e tal, mas são ONGs, são coisas assim, geralmente particulares de certa forma, que estão ali acontecendo. Eu posso citar a CUFA, posso citar a ONG Interferência também, que é essa que eu tô te falando, que é lá no Capão Redondo e tal. Cara, tu consegue dialogar legal com esses caras, assim? Como é que é? Como é que tu conversa com essas para entender mesmo o que tá precisando de verdade ali? Porque eu sinto que, assim, vou ser bem sincero, se eu conversar com qualquer político aqui que seja candidato a qualquer coisa aqui em São Paulo, ele vai falar algo parecido com isso que você está me dizendo aí. Tá? O lance é que será que esses caras realmente entendem qual que é o que aqueles caras ali estão precisando de verdade? E para isso, você precisa ter alguma comunicação. Precisa saber o que está acontecendo ali de verdade. E assim, você inclusive, eu sei que você foi lá em Paraisópolis que tu tem alguma coisa a ver com uma ONG também, não é? Como é que tu tá tentando estabelecer essa comunicação aí, cara? Olha só, essa comunicação nunca foi uma dificuldade para mim. É interessante, eu levei 25 anos da minha vida trabalhando com infraestrutura. Cheguei no Ministério da Infraestrutura e vi que eu não sabia de infraestrutura. E como é que a gente construiu mudança em todos os marcos regulatórios, chamando os setores para conversar? Eu chamava, por exemplo, o setor aéreo, vem cá, onde é que teu calo está apertando? O que está pegando para você? E eu sou do setor. E eles me falavam coisas que eu não sabia. Não fazia ideia, para falar a verdade. Então vamos construir uma agenda de trabalho. Fez a mesma coisa com o setor ferroviário, com o setor rodoviário. Você vê que a gente passou momentos difíceis de aumento de combustível. O combustível hoje está caindo e caindo bem. O presidente Bolsonaro foi bem corajoso, atacou o negócio do ICMS, tomou porrada, todo mundo dizia que não ia funcionar e o preço desabou. E agora a cesta básica está caindo junto. Bom, Mas esse dos combustíveis é, de certa forma, controverso, assim, até do ponto de vista legal da coisa. Mas isso é uma coisa que eu tenho que conversar com ele. Mas, enfim, mesmo com essas situações difíceis, a gente não teve greve de caminhoneiro. Por quê? Conversa, diálogo. Eu acho que eu fui o único ministro da história da infraestrutura que estava em 50 grupos de WhatsApp de caminhoneiro. Caminhoneiro tinha um telefone pessoal. Tem até hoje. Até hoje eles se comunicam comigo. Uma vez, quando a coisa estava muito tensa... Ministro? Não, fui. Agora não. Até para concorrer eu tive que me desincompatibilizar. Entendi, tá bom, em março eu saí. Mas enquanto eu fui ministro, eu mantive um diálogo franco, recebia as pessoas no gabinete, conversava, entrava no grupo de WhatsApp, estava nos grupos, o pessoal mandava mensagem, eu respondia, o pessoal me mandava uma necessidade de obra, se eu pudesse atender, eu ia lá, atendia, às vezes de forma até imediata. Uma vez a turma estava bem chateada, tinha subido o combustível, eles queriam, de novo, sempre quando sobe, vamos chamar uma greve, etc. E aí a gente chamou no Ministério uma reunião com caminhoneiros e economistas-chefes de banco. Faria Lima. E aí eu disse, olha, aqui estão caminhoneiros, aqui estão economistas de banco. Caminhoneiros, eis aqui o mercado. Esse é o tal mercado. Mercado não é uma entidade, não é um espírito. Mercado são esses caras aqui, ó. São esses caras que compram os títulos da nossa dívida, são esses caras que fazem a máquina rodar, né? E esses caras são muito sensíveis, muito nervosos. Toda vez que vocês ameaçam uma greve, eles ficam super nervosos. E quando eles ficam nervosos, descontrola tudo, o câmbio sobe, o combustível sobe. Então, no final das contas, vocês chamam e vocês mesmos sofrem. Então, a gente tem que eleger aqui nessa mesa um inimigo comum. Vamos atacar o câmbio, porque se a gente atacar o câmbio, esse combustível vai baixar. E a conversa foi super amena, e aí a gente ia controlando as coisas. Pra você ter ideia. Quando a gente resolveu fazer privatização de portos, o pessoal dizia, vocês não vão conseguir privatizar porto, é impossível. Vai ter greve de portuário, vai ter pneu queimado na frente do porto, vai ter isso, vai ter aquilo. Não teve nada. A gente conseguiu fazer a privatização dos portos, conversando com sindicatos de estivadores, Federação Nacional do Estiva, conversando com os trabalhadores das empresas, das companhias docks, ajudando, porque a gente, por exemplo, trabalhou primeiro na recuperação do fundo de pensão, no portos. Então, saneamos financeiramente, conseguimos criar um mecanismo financeiro para fazer o aporte das patrocinadoras no plano de pensão, para que a gente não tivesse a liquidação do plano de do fundo de pensão dos portuários.
E aí, olha, agora vocês vão ter que entender que a gente vai fazer esse movimento, que é um movimento pela competitividade, é um movimento para trazer investimento, é um movimento para aumentar a eficiência. E conseguimos fazer, conversando, né? Então, o diálogo nunca foi um problema. Aprender nunca será um problema. Né? E no final das contas, se a gente quiser abraçar de fato essas pessoas, se a gente quiser mostrar para elas que a gente se preocupa com elas, se a gente quiser levar política pública de qualidade para a ponta, a primeira coisa que tem que ser feita, e a mais fundamental, é estabelecer a relação de confiança.